Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é um mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Oi, gente, graça e paz. Hoje é um dia especial para a gente do Instituto Êxodos. Nós estamos inaugurando um novo canal, um canal voltado só para libertação e batalha espiritual. Você sabe, eu sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. As ministrações, tanto que são feitas em nossa igreja, quanto as que são feitas pelo Instituto, nós jogamos tudo num canal só. É um canal Oswaldo Lobo. Aliás, se você não é inscrito, se inscreve, aperta o sininho, já deixa teu like e compartilha a mensagem. Só que eu estou estreando hoje um novo canal, que é o canal Instituto Êxodos. Nesse eu vou tratar unicamente, é um canal purinho sobre libertação, sobre batalha espiritual, e eu vou me dedicar nesse canal aqui e mandar conteúdos de perguntas, tirar dúvidas, curiosidades e dar ferramentas para você lidar tanto com a libertação, quanto com a batalha espiritual, quanto na intercessão, quanto na cura da alma. Então, nós vamos ficar dentro desse universo da batalha, da guerra espiritual, de como vencer as trevas, de como derrotar Satanás, de como ser um guerreiro valente, um libertador de cativos, como ser alguém que tapa brechas, alguém que é colocado por Deus como uma coluna poderosa na sua casa, na sua família e na sua igreja. E eu vou dedicar esse tempo para que eu possa responder perguntas que, principalmente, que me mandam. Nós temos um Telegram, está aqui na descrição do vídeo. Muita gente me manda perguntas por e-mails, pelas redes sociais. E então o que eu estou fazendo? Eu estou colecionando essas perguntas e vou respondendo aqui. Vou tentar fazer vídeos aqui, diversos vídeos todas as semanas, vídeos mais curtos, em que eu vou trazer respostas para essas questões que estão no coração de vocês. Tá bom? Antes de começar, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal Oswaldo Lobo, que também se inscreva no canal Instituto Êxodos. Esse mesmo canal, Instituto Êxodos, vai tratar apenas de libertação e batalha espiritual. Só que antes disso, eu quero ler um texto da Bíblia que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, que diz o seguinte, no verso de número 44, diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a Bíblia deixa muito claro para mim e para você que nós temos um inimigo. Esse inimigo, ele é assassino, é assim que Jesus o define nesse texto de João 8,44. Ele é homicida desde o princípio e ele é mentiroso. Então é impressionante a quantidade de mentira que são assim derramadas sobre o povo de Deus. O povo de Deus acaba sendo enganado, acaba sendo ludibriado por mentiras das trevas. Às vezes pessoas muito bem intencionadas, mas desqualificadas para a libertação e para a batalha espiritual, colocam medo assim nas pessoas. Então eu quero começar respondendo uma pergunta que ela é recorrente. Pensa numa pergunta, toda vez que eu dou um curso, vou numa igreja, faço uma live, as pessoas me perguntam sobre retaliação demoníaca. Então, a retaliação demoníaca, ela é uma pergunta: pastor, o diabo pode me retaliar se eu estiver orando, se eu estiver intercedendo, se eu estiver trabalhando com libertação, se eu estiver vigiando no círculo de oração da minha igreja, se eu estiver vivendo em santidade, o diabo pode me retaliar? Então, essa pergunta é muito interessante, é muito recorrente. Algumas figuras, inclusive ilustres,
dentro desse universo do ensino da batalha espiritual, falam sobre esse assunto. Eu vou dizer para você o que a Bíblia diz a respeito de retaliação espiritual, retaliação demoníaca. E eu quero citar um texto que está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, diz assim: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse é um texto muito famoso na Bíblia, o espinho na carne de Paulo. Muita gente fica elucubrando, muita gente fica especulando a respeito do que seria o espinho na carne de Paulo. A Bíblia não deixa isso claro, mas dá para esse espinho um apelido chamado mensageiro de Satanás. Crente pode receber uma retaliação espiritual, porque está entrando num conflito espiritual, porque está expulsando o demônio. É interessante que o próprio texto ele responde a nossa pergunta, né? O apóstolo Paulo está dizendo, ele conta aqui que ele foi levado ao 3º céu um pouquinho antes, ele teve revelações a respeito do mundo espiritual lá no céu. Ele fala: não é lícito ao homem falar a respeito daquilo que eu vi, são segredos inescrutáveis. E ele fala: e para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne para me humilhar. Esse espinho tem o nome de mensageiro de Satanás. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele é um homem que tem tamanha autoridade espiritual, que ele não repreende. Porque se é um espírito imundo, ele devia repreender. Sai em nome de Jesus. E o espírito imundo automaticamente deveria obedecer essa voz de comando, porque isso foi dado para aquele que crê. É um sinal: em meu nome expulsarão demônios. Mas ele ora a Deus. Então eu orei a Deus para que se desviasse de mim. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não está bem falando de retaliação, ele está falando de humilhação. Para que eu não me exaltasse, Deus me enfraqueceu. Por isso que ele vai dizer o quê? Que a palavra de Deus diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim se manifeste o poder de Cristo. É muito interessante quando a gente fala sobre libertação, a gente fala sobre batalha espiritual, né? Que tem muita gente falando assim: pastor, mas eu estava orando, senti uma dor de cabeça, eu estava orando e tive vontade de vomitar, eu estava orando e eu tive sonhos, tive perseguição em sonhos. Então eu vou dividir essa pergunta em diversas outras. Vou fazer diversas outras respostas, mas eu vou me ater especificamente sobre ataque de demônios, né? Em Atos 19 tem uma passagem muito interessante. Ali é um grande avivamento da cidade de Éfeso, uma cidade que hoje está na Turquia, mas naquele tempo fazia parte das cidades da Ásia ali, que estavam na Grécia, de frente para a ilha de Patmos. E a Bíblia diz que ali alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos e tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Aí, os 7 filhos de um sumo sacerdote, o nome do sumo sacerdote é Seva, eles vão expulsar demônios e dizem: nós te conjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz que o espírito maligno se dirigiu a eles e respondeu com isso: Jesus, sei quem Paulo é. E vocês, quem vocês são? Então o endemoniado saltou sobre eles, dominou, espancou eles com tamanha violência, e eles fugiram daquela casa nus e feridos. Por que algumas pessoas sofrem ataques e outras pessoas não sofrem ataques? Vou responder por mim. Eu nunca experimentei retaliação espiritual, nunca. Eu trabalho com libertação há muitos anos. Eu, minha esposa Fabíola, meu filho Arthur, alguns pastores que caminham com a gente, ministros do Evangelho que trabalham comigo em libertação. Nenhum deles sofre nenhum tipo de retaliação. Então por que tem pessoas aqui que o diabo saltou sobre eles, e massacrou eles, e humilhou eles, e usou de violência, e outros o diabo não toca? É muito interessante isso, porque essas pessoas, esses filhos do sumo sacerdote, eles não eram cristãos.
A primeira coisa é o seguinte, é a falta de uma pessoa ter um compromisso com Deus. Então é gente que quer fazer libertação, mas não quer andar com Deus. É gente que quer ver a manifestação do poder de Deus, mas não quer andar com Deus poderoso. É gente que quer ver a operação do Espírito Santo para libertar cativos, mas não quer se encher do Espírito Santo. Então, muita gente, tem gente pensando assim, não, pô, foi o diabo, foi retaliação. Não foi não, que foi pecado. Em Efésios capítulo 4, verso 26, diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Então, o que é isso, lugar? É uma permissão que a pessoa dá para o diabo entrar na vida dele. É o quê? É um pecado. Então, pastor, o diabo pode me pegar só se você... Não é que você pecou hoje e ficou aborrecido e brigou com a sua esposa, com o seu marido, ou cometeu um pecado, olhou com os olhos assanhados para alguém, ou não é isso. É a pessoa que recorrentemente vive no pecado, é a pessoa que vive na prostituição, é a pessoa que vive na desonestidade, é a pessoa que vive com o seu coração amargo e não perdoa, é a pessoa que sustenta uma culpa, apesar de Jesus já ter perdoado ele na cruz. Ele diz, não, Jesus não me perdoa, e ele se lamenta sobre o comportamento que ele fez. Nós somos o quê? Pecadores, mas a questão é viver no pecado. Tá? Então, não é que o diabo vai tocar em você porque você pecou hoje, porque você esqueceu de orar, porque você não jejuou hoje. Não é isso. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. É aquela pessoa que vive constantemente no pecado. Ele não abandona o pecado. Então é isso que acontece. Então muitas vezes a pessoa fala assim, não, é o diabo, é a retaliação do diabo. Não é uma colheita. Em Gálatas capítulo 6, 7 diz o seguinte, não errei. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, ele também vai colher. Ou seja, existe uma consequência de rebeldia, e quem está trazendo essa consequência é a colheita de uma semeadura que você fez. Tem muita gente que acha que é o diabo, mas são apenas perseguições. Ah, pastor, eu estou orando, meu chefe se levantou contra mim, o meu filho está me maltratando em casa, falando mal de mim, gritando contra mim, eu oro por ele e ele me maltrata. O nome disso, gente, é carnalidade. 2 Timóteo 3,12 diz, e também todos, 2 Timóteo 3,12, todos que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Então entenda isso, não é o diabo. Os seres humanos, gente, eles vão injuriar. Em Mateus capítulo 5, verso 11, Jesus diz, olha, vocês são bem-aventurados, sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha casa. Você deve se alegrar e exultar. E por quê? Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vocês, e grande é a vossa recompensa no céu. Então, não é retaliação. Tem gente que não gosta de você porque você tem uma vida linda e ele tem uma vida podre. É isso. É a maldade. É por isso que Jesus vai dizer, continuar, Mateus 5,44, assim, orai pelos que vos perseguem, orai pelos que os maltratam, ore pelas pessoas e não pelo diabo. É interessante isso, né, gente? Não, eu vou amarrar Satanás. É a pessoa que está com o coração dela cheio de dor. Né? Tem muita gente que fala assim, pastor, depois que eu entrei para o ministério, depois que eu entrei, estou seguindo aí a minha vocação ministerial, está acontecendo um monte de problema. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, encerrando ali, quase que encerrando, né? O livro de Atos, capítulo 20, do verso 22 em diante, ele fala que foi impelido pelo Espírito. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, e eu sei o que vai acontecer ali, porque o Espírito Santo me diz, aonde eu vou, em todas as cidades, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento, mas o que importa é eu completar a minha carreira e a minha missão. Então, às vezes, a missão da pessoa, a carreira dele, é uma carreira de sofrimento. Jesus, ele sabia que ele ia para a cruz. Ele sabia, não importa que o Filho do Homem seja levado aos mestres da lei, aos escribas, aos fariseus, seja morto. Importa isso. Então,
eu quero muito que você entenda o seguinte, que existe uma proteção de Deus em volta na vida daquele que vive em santidade. Olha, você que tem uma vida linda com o Senhor, você que se converteu agora com a Deus, continue orando pelas pessoas, continue batalhando. Deus, ele protege você. Se você ler com calma, Jó é um livro muito interessante, é um chamado livro poético da Bíblia. Capítulo 1, Jó, começa o drama de Jó, capítulo 1, verso 6, né? O Senhor pergunta para Satanás, de onde você veio? Ele fala assim, ó, de rodear a terra e passear por ela. Então Deus disse, Deus é que fala, não foi o diabo que foi lá tocar em Jó. Você viu meu servo Jó? Foi Deus que colocou Jó. Você viu, Deus estava alegre com Jó. Não é ninguém como ele, íntegro, irrepreensível. Ele é um homem que teme a Deus, é um homem que não há ninguém como ele na terra. E o próprio Satanás, ele diz o seguinte, por acaso você não cercou ele, não colocou uma proteção em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui, quer dizer, abençoou ele pessoalmente, abençoou ele, os filhos dele, abençoou os negócios dele. O próprio mundo espiritual maligno, Satanás diz, tu tens abençoado tudo o que ele faz. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Satanás, ele não pode tocar na gente. Ele só vai tocar na gente se Deus der permissão. E foi isso. Foi isso. Satanás falou assim, então estende tua mão e fere ele para ver se ele não vai te negar. Então muita gente confunde retaliação com tentação, por exemplo. Né? Então são pessoas que estão passando por tentação, todo mundo vai sofrer, querido. Eu sofro, Jesus foi tentado no deserto, Jesus foi tentado na cruz, Jesus foi tentado pelos fariseus. Jesus pergunta, por que vocês me tentais, ó geração incrédula e perversa? Então não tenha medo da retaliação se você viver em santidade e pureza. Não tenha medo. Agora, Davi é um homem segundo o coração de Deus? Claro que é. Ele é um homem que anda vivendo na bênção do Senhor? Claro que sim. Agora, Satanás ele vai atacar a gente? Gente, o nome disso é o seguinte, é guerra espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, toma o escudo da fé, porque você vai poder apagar todos os dardos inflamados do diabo. Ele não está dizendo que os dardos vão te tocar. Ele está falando o seguinte, você não pode ir para a guerra sem usar um escudo. O escudo da fé é a palavra de Deus. Quanto mais você tem palavra de Deus, mais protegido você está. A fé vem pelo ouvir, o escudo da fé. Quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais você mergulha na Escritura, gente, mais você vai experimentar uma proteção espiritual. Então, não fique pensando assim que o diabo não vai preparar a armadilha. Vai, mas ele só vai te jogar na armadilha se você cair nela. Então, Davi era um homem que ele derrota o mundo espiritual muitas vezes. Só que, de repente, ele abre uma porta, ele abre uma fissura, ele abre uma brecha na sua armadura espiritual. É muito interessante, por quê? Porque ele, no capítulo 2 Samuel, capítulo 11, ele se deita com a mulher do vizinho e depois ele manda matar o vizinho para esconder o pecado dele. Ele era rei, gente. Ele era rei em Israel, ninguém podia saber. Havia sobre a vida dele uma honra. Ele não podia ser, dentro da lei de Israel, chamado de adúltero e de assassino. Ele esconde. É interessante que o pessoal foi retaliação do diabo? Não, foi julgamento de Deus. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. 2 Samuel 12, de 9 a 10. Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa. Então, existe uma colheita. Porque você tomou a mulher de Urias, eu vou suscitar a desgraça no meio da tua própria família. É interessante. Ele fala duas coisas, porque você matou e porque você tomou a mulher do outro. Então as pessoas, crentes, estão dentro da igreja, achando que os pecados que eles estão cometendo não vão afetar o mundo espiritual, e vão afetar. Davi é interessante, né? Ainda em 2 Samuel 12, se eu não me engano, verso 15 e 18, a Bíblia diz assim, que o Senhor fez adoecer o filho de Davi com a mulher de Urias. Não foi o diabo, foi Deus. O Senhor fez adoecer. E no 7º dia, a criança morreu. Então,
Muitos dos sofrimentos que a gente tem, que a gente chama de retaliação, na verdade, são escolhas tolas que a gente faz. São colheitas de semeaduras que a gente dá, são desobediências, são rebeliões, são tragédias que nós mesmos trazemos para nós e são julgamentos de Deus contra o pecado. Porque se o pecado não tivesse julgamento, todo mundo ia sair pecando. Entendeu agora? Então, não tenha medo de retaliação, nem do diabo, tenha medo do pecado. Olha, seja honesto nas suas finanças, seja gentil com a sua esposa, com seu marido, para de falar mal das pessoas. Gente, a murmuração é um pecado terrível quando você reclama da tua sorte. Deus muitas vezes vai pegar a gente e levar a gente para os desertos só para ver o que está no nosso coração. Deuteronômio 8 fica muito claro isso. Então passa pela prova, glorificando o nome do Senhor. Porque se você murmurar, você vai cair no deserto. E aí você vai dizer que foi o diabo. Não foi, foi você mesmo. Tá bom? Então, quando alguém falar assim sobre retaliação, diga assim, retaliação não pode me tocar, porque eu obedeço a Deus e o diabo foge de mim. A retaliação não pode me tocar. Por quê? Porque eu vivo sem pecado e o maligno não me toca. Amém? Deus abençoe você. Esse é o primeiro vídeo do canal. A primeira pergunta. Eu quero que vocês mandem muitas perguntas para mim, para que eu possa alimentar o canal e trazer respostas para a sua vida. Devagarzinho a gente vai tratando disso com você, tá bom? Eu quero aproveitar para dizer que todos os nossos cursos, isso é só uma pílula. É interessante essa mensagem. Está num curso chamado Poder e Autoridade, que está na plataforma cursos.pastorlobo.com. Vai lá, você vai ter, tem muito mais. Esse curso tem mais de 40 vídeos para abençoar a sua vida. São 40 horas de ministração para você se fortalecer, para você ser abençoado, para você viver para a glória de Deus, para você vencer as trevas. Amém? Fica com Deus, fica na paz e até uma próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal Instituto Êxodo, de deixar aqui teu like e de apertar o sininho e compartilhar. Você que já é membro do canal Oswaldo Lobo, vai lá, se inscreve também no canal Instituto Êxodo, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima. Fica na paz.